Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre fundamentos matemáticos do curso técnico em telecomunicações da disciplina Comunicações Analógicas e Digitais. Hoje veremos sobre função cosseno. Então, vamos lá. Para traçarmos o gráfico da função cosseno de θ, vamos utilizar alguns pontos no plano cartesiano e vamos ligar esses pontos, que na verdade essa é a forma que todo computador traça gráficos, ou pelo menos na maioria dos softwares para traçar gráfico. Então, vamos aqui utilizar alguns ângulos que a gente conhece o valor de cosseno, ou pelo menos consegue obter usando o círculo trigonométrico, e depois colocaremos no plano cartesiano para ligar esses pontos. Quando a gente é criancinha, a gente pensa em ângulo na unidade grau. Quando a gente cresce um pouquinho, faz o curso técnico em telecomunicações ou alguma engenharia, filha da engenharia elétrica, pensamos nos ângulos também na unidade radiano. E para traçar gráficos, lembra da aula passada lá de fundamentos matemáticos? Para a gente medir o comprimento da circunferência ou de um arco, né, que é uma parte da casca da circunferência, nós precisamos que o ângulo esteja na unidade radianos. Então, vamos usar essa unidade para os nossos ângulos. Múltiplos de 30 graus é a mesma coisa que múltiplos de π sobre 6 radiano. E, começando do ângulo θ igual a zero, por quê? Porque a gente vai plotar, nós vamos traçar o gráfico a partir da origem, ou seja, θ igual a zero, e vamos aumentar o valor de θ até 2π. Por que até 2π? Porque se estivermos em cima do círculo trigonométrico, no caso da circunferência trigonométrica, aquela circunferência de raio 1, o ângulo começa no primeiro quadrante, no valor 0, anda em cima da circunferência no sentido anti-horário até dar uma volta completa. Dando uma volta completa é 360 graus ou 2π. E se continuar andando em cima dessa circunferência, o valor do arco vai aumentar, o valor do ângulo vai aumentar e o cosseno vai começar a repetir. Então, cosseno, quando a gente pensa em uma função, é uma função periódica. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Voltando aqui para os nossos pontos θ em radiano e cosseno de θ, começando de θ igual a zero, cosseno de zero é igual a 1. Cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3, 1 sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Acabamos o primeiro quadrante da circunferência. Vamos agora para o segundo quadrante, onde a coordenada horizontal dos pontos é negativo. Por quê? Porque fica à esquerda do eixo vertical. Então, continuando, e aí fica para o aluno interessado obter os valores do cosseno. 2π sobre 3, menos 1 sobre 2, 5π sobre 6, menos raiz de 3 sobre 2, π menos 1. Fechamos o segundo quadrante. E olhando agora para o primeiro e segundo quadrantes, então entre 0 e 180 graus, ou 0 e π radiano, a gente vê que o cosseno de θ começa em 1 e o seu valor só vai diminuindo, chegando no valor menor dessa função, que é o menos 1. Então, essa é uma função limitada no eixo vertical pelos valores 1 e menos 1. Agora, seguindo para o terceiro quadrante.
menos raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 7π sobre 6. Cosseno de 4π sobre 3, menos 1 sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, zero. Fechamos o terceiro quadrante. E agora, no quarto quadrante, cosseno de 5π sobre 3, 1 sobre 2. Cosseno de 11π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 2π, 1. E se a gente continuar, se eu somar 30 graus ao 360 graus, ou π sobre 6 ao 2π, qual seria o valor do cosseno? Seria raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque cairia exatamente na mesma posição, no mesmo ponto que o ponto 30 graus ou π sobre 6 radiano. É apenas um arco de mais de uma volta. Isso vai fazer mais sentido quando observarmos o gráfico, que está na próxima página. Então, aqui, ligando os pontos, e que pontos são esses? O ponto 0 radiano, cosseno igual a 1. O ponto π sobre 6 radiano, raiz de 3 sobre 2. O ponto π sobre 3 radiano e o cosseno 1 sobre 2. E assim sucessivamente. Cada ponto preto desse é um par ordenado, em que a coordenada horizontal é o ângulo em radianos e a coordenada vertical é o cosseno desse ângulo. Então, aqui são os pontos pretos. Se a gente ligar esses pontos pretos, a gente tem essa curva vermelha. Você pode se perguntar, mas se eu ligar retinho cada um desses pontos, a curva não vai ficar bonitinha desse jeito. Pausa para a água. É verdade, a curva não vai ficar bonitinha. Mas se colocarmos mais pontos, quanto mais pontos a gente colocar dentro dessa função, mais parecido vai ficar com essa curva em vermelho se a gente ligar retinho cada ponto. Isso é o conceito de derivada, que você vai aprender lá em cálculo 1, quando você fizer uma das engenharias. Então, esse aqui é um ciclo completo da função cosseno de θ. Só que lembra que eu falei? Se girarmos em cima da circunferência trigonométrica no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário, a gente obtém essa figura. Se eu continuar agora na segunda volta, o que vai acontecer? Vai aparecer de novo essa mesma forma de onda, mas a partir desse ponto. Em vez de ser a partir do valor θ igual a zero, vai ser a partir do valor θ igual a 2π. E se eu girar no sentido negativo, começando do zero, girando no sentido horário, eu vou para arcos ou ângulos negativos. Essa figura ela vai ficar espelhada aqui para a esquerda. E vai ficar parecido com essa figura aqui, em que os pontos vermelhos são os pontos pretos do slide anterior. Então, a função cosseno de θ é uma função periódica com período fundamental 2π. O que é período fundamental? É o menor valor no eixo horizontal, na abscissa, que a função repete a sua forma. Tá? Então, se a gente pegar a forma aqui base, o ciclo completo do cosseno vai de θ 0 até θ igual a 2π. E quando é que repete de novo essa forma? Daqui a 2π. E assim por diante. A definição formal de período é esse aqui, ó, em que cosseno de θ mais período fica igualzinho a cosseno de θ para qualquer valor de θ. Isso é o período de maneira geral.
e o período fundamental é o menor valor de t para que isso aconteça, de t maiúsculo. Tá? Então, e para a função cosseno, a gente tem vários períodos que a gente pode pensar. Todos os múltiplos do período fundamental, eles são também períodos. Então, no caso da função cosseno de θ, o período fundamental é o 2π. Nenhum valor menor do que 2π, a gente consegue garantir que essa função é verdade. Continuando, nós, no contexto de telecomunicações, nós usamos no eixo horizontal muitas funções que usam o tempo como abscissa, como variável, tá? Então, nossa variável livre da função é o t, no caso aqui, geralmente em segundos. E muitas funções, né, como estamos no contexto de filhote da engenharia elétrica, são funções de tensão. Então, tem o volt como unidade. Então, no nosso caso de CAD, qualquer função em que a gente não mencionar qual é a unidade do tempo, a unidade é segundo. Se a gente não mencionar a unidade do eixo vertical, é volt, mas eu tento me comportar e sempre dizer qual unidade estou usando em cada eixo. Tá? E você, que é aluno de CAD, sabe que nas questões, se você não colocar unidade, você vai perder alguns pontinhos, tá bom? Então, de maneira geral, em ondulatória, quando a gente quer verificar o comportamento da função cosseno, a gente não está interessado no valor do argumento, que é todo o ângulo dentro do parênteses. Então, lembra, no slide anterior, a gente tinha aqui, ó, até tá errado aqui, tem que ser x de θ. Então, aqui, ó, vai ser cosseno de θ. Quando eu troco, ó, eu vou para cosseno de ômega-t. Mas por que que no slide anterior está x de t? Para você já se acostumar com a nomenclatura. Vamos usar bastante alguma coisa de t. Então, é só para você verificar, ó, que ficou praticamente igual. Só trocou θ, que é um símbolo só, por dois símbolos, que é o ômega vezes t. Eu sei que você quer muito chamar de W, mas a gente da engenharia e da matemática gosta muito de constantes com letra grega. Não sei porquê, mas a gente gosta. Então, esse ômega aqui é uma constante e a nossa variável livre é o t. Esse ômega ganha um nome, que é a frequência angular. Tá? É o nome dessa constante. Por quê? Porque é essa constante que vai dizer de quanto em quanto ângulo por unidade de tempo a função cosseno de ômega-t se repete. Então, aqui, vendo no gráfico, a gente tem que, do mesmo jeito que no gráfico anterior, a função ela se repete a cada t grande, aqui também se repete a cada t grande. É o mesmo período. Mas esse período aqui, ele está em segundos, tá? No tempo. No slide anterior, esse período estava em ângulo, em radiano. Então, aqui, ó, período é igual a 2π radiano. Por quê? Porque a nossa variável livre estava em radiano. Aqui a gente está interessado no período, no tempo, tá bom? E se, para converter de ômega vezes t para θ, o que a gente tem que fazer? Simplesmente, θ é igual a ômega vezes t. Se eu quiser descobrir o t, basta eu passar o ômega para o outro lado. Vai ficar
T é igual a θ dividido por ômega. Beleza? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Mas estava no slide anterior. Então, a gente usou alguns valores de θ, lembra? Que a gente sabia o valor de cosseno. Então, a gente pode fazer aquele mesmo exercício, mas agora incluindo o t. Então, esse nosso período vai ser o período em ângulo dividido pelo ômega. Então, e esse nosso ômega é uma constante. Então, pegando aqui um exemplo, tá, para a gente colocar alguns números aqui, pausa para a água. Importante hidratar a garganta. Cosseno de 2π vezes t. A gente quer fazer o gráfico disso daqui. Como é que a gente vai fazer? Vai usar aquela mesma tabela. E aqui, ó, se a gente for olhar, o t está indo de 0 até 1 segundo, porque o θ foi de 0 até 2π. Então, usei aqui 5 pontos, 5 valores de θ, que a gente sabe o valor, que a gente já sabe que a curva, né, tem aquele formato ondulado. Então, eu não preciso de tantos pontos como no primeiro exemplo. Peguei 5 pontos dentro de um período completo. Então, para θ igual a 0 radiano, 0 segundo. Para θ igual a π sobre 2, como é que a gente vai descobrir o valor? Ó, o ômega vale 2π. Então, eu coloquei aqui, ó, o 2π no denominador. Então, eu vou substituir aqui onde está θ, eu vou colocar π sobre 2. Vai virar 1 sobre 4. Ai, não entendi. Vai ficar para o aluno interessado. Vai ficar, ó, π sobre 2 vezes 1 sobre 2π. É isso? Isso mesmo. Aí, o que você vai fazer? Vai cortar π com π. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4. Aluno interessado? Continuando, θ igual a π, t igual a 1 sobre 2 segundo. E aqui, ó, completando na direita com o valor de cosseno. Cosseno de quem? Do θ. Então, cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Cosseno de π menos 1. Θ é igual a 3π sobre 2. Equivalente no tempo, 3 sobre 4. E o valor do cosseno? 0. Por quê? Porque cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. E para completar, cosseno de 2π é igual a 1. Mas quem é 2π radiano nessa função aqui no tempo? Vai ser 2π dividido por 2π, 1 segundo. Como é que fica o gráfico? Em vermelho estão aqueles 5 pontos da tabela desse slide aqui. Então, esse aqui são os 5 pontos em vermelho. E agora a gente coloca aquela curva passando por esses pontos. E o resto? É só repetir a mesma curva. Então, se uma volta completa, um ciclo completo vai de 0 até 1, para o lado negativo vai de 0 até menos 1. E em mais de uma volta vai de 0 até 2. Período, 1 segundo. Continuando, para ficar mais genérica essa nossa função, imagina agora que a gente tem do lado de fora um valor sendo multiplicado. Então, por exemplo, se você colocar o osciloscópio para observar o sinal alternado da tomada, você verá que ela está entre dois valores, que não é o 110. 110 é o valor RMS, mas isso está para a próxima série sobre corrente alternada. Então, está entre dois valores, que ainda não importa qual é, eu não vou nem falar, mas você, aluno interessado, já se ligou que você vai buscar já na internet qual é esse valor. Então, está entre dois valores que estão multiplicando. Como é um valor que multiplica, um valor constante multiplicando essa função, basta multiplicar todos os pontos da função
por esse mesmo valor. Então, onde está 1, 1 vezes A, A. Onde era 0, 0 vezes A, dá 0. Menos 1 vezes A, dá menos A. Então, o que aconteceu quando eu multipliquei pelo A? Eu variei o quão esticada ou apertada está a nossa função. Se esse valor aqui for menor do que 1, entre 0 e 1, o que vai acontecer? Essa função vai ficar mais achatada. Se esse valor for maior do que 1, ela vai ficar mais comprida. Ok? Mas o período não muda. Por quê? Para mudar o período, a gente teria que mudar quem está multiplicando o t, porque ele é a nossa variável livre. Então, o A, essa constante do lado de fora, só muda no eixo vertical, não muda no eixo horizontal. Ou seja, o período continua sendo o mesmo, continua sendo 2π sobre ômega. Então, aqui está um caso, 10 vezes cosseno de 2000π vezes t. O que a gente pode fazer? Lembra que a gente tinha aqueles 5 pontos de apoio? Tá lembrado? Que a gente usa os ângulos de 0 até 2π. O ângulo 0, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e 2π. E usando aqueles valores, né, de ângulo, a gente converte de ângulo para t, fazendo como? O θ dividido por ômega. Quem é ômega? 2000π. Então aqui, quem é o nosso período? Já que a gente já sabe aquele formato. Período igual a 2π sobre ômega. Então, 2π é só repetir, ômega, 2000π. Se eu cortar π com π, sobra 2 sobre 2000, corto 2 com 2, sobra 1 sobre 1000 segundo, que é a mesma coisa que 1 milissegundo. E, professor, não lembro como é que converte de segundo para milissegundo, para nanosegundo, microsegundo. Então, cai dentro, procura no Google, procura no YouTube, que está cheio de aula ensinando como é que você faz isso. Então, o nosso período é 1 milissegundo. Se a gente olhar, está bem parecido com esse outro gráfico. Aqui, que estava entre 1 menos 1 e entre 0 e 1. Mas agora o que mudou? Está entre A e menos A e continuou entre 0 e 1. Por quê? Aqui está em segundo. No outro slide está em milissegundo. Por isso que continuou entre 0 e 1. Por quê? Porque o período completo é 1 milissegundo. Se você tivesse deixado aqui em segundo, você ia ter que colocar entre 0 e 1 sobre 1000. Beleza? E ficou entre 10 e menos 10, por quê? Porque o valor de A é igual a 10. Então, fica entre A e menos A. Entre 10 e menos 10. Joinha? Troféu joinha. Tá moleza. Continuando, para ficar mais genérico ainda, a gente pode somar um valor constante. Então, a gente já tem aqui 3 valores constantes. A frequência angular, a amplitude, que é esse valor aqui que multiplica do lado de fora do cosseno. Frequência angular é o valor constante que multiplica a variável livre, que é o t. E a gente ainda tem uma outra constante que está sendo somada a esse termo A vezes cosseno de ômega t. Esse valor aqui ele é conhecido como valor médio e no nosso contexto de telecomunicações e de engenharia elétrica também é chamado, além de valor médio, valor em corrente contínua. Em inglês, valor em direct current. Em inglês está em dia. Beleza? Então, quando nós somamos esse valor, eu só desloco. Por quê? Porque eu estou somando o mesmo valor a todos os pontos da função. Então, se for um valor positivo, a função vai subir. Se for um valor negativo, a função vai descer. Então,
descer, tá? Não é descer. Entendeu a piadinha, né? Então, o valor máximo A mais x dc, onde estava 0, 0 mais x dc dá x dc, menos A mais x dc, menos A mais x dc. O resto todo mantém igualzinho. Amplitude continua igual, período continua igual. Então, um outro exemplo, 10 cosseno de 2π vezes 10 a sexta, tudo isso é o ômega, 2π vezes 10 a sexta, vezes t, menos 4. Quem é o nosso x dc? Menos 4. Então, nosso valor médio é negativo, ou seja, ele tem que descer. E descer quanto? 4 unidades. Se então ficava entre 10 e menos 10, descendo 4 unidades, 10 menos 4, 6. Então, o valor máximo aqui, 6. Ó, 0, 2, 4, 6. E o menor valor de todos, menos 10, menos 4, menos 14. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14. Tá? Então, temos nosso período completo. O nosso período vai ser P é igual a 2π dividido por ômega. Então, vai ficar 2π dividido por 2π vezes 10 a sexta. Então, corto 2π, sobra 1 sobre 10 a sexta. 1 sobre 10 a sexta é 1 dividido por 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa que micro. Então, 1 sobre 1 milhão segundo é igual a 1 microsegundo. Esse é o nosso período. Por isso que ele está indo, ó, de 0 até 1. No próximo slide, está mostrando não como obtém o gráfico, mas já que você tem o gráfico, como é que você descobre que é essa aqui a função? Então, se a gente for olhar para o gráfico, ó, o período é 1 microsegundo. Os valores estão entre 6 e menos 14, ou seja, A mais x dc é igual a 6. Menos A mais x dc é menos 14. Então, a gente tem um sistema. A mais x dc igual a 6. Menos A mais x dc, menos 14. Desse sistema, aqui, ó, a gente obtém, somando essas duas equações, vai cortar o A com menos A, sobra 2x dc, 6 menos 14, menos 8. Passa o 2 para lá, x dc é o menos 4. Substituindo agora o menos 4 na primeira equação, A menos 4 é igual a 6. Passo o menos 4 para lá, A é igual a 10. Tá? Então, falta descobrir o ômega para a gente montar essa função aqui, ó, que a gente já descobriu A, já descobriu o x dc, falta descobrir ômega. Do gráfico, a gente viu que o período está indo de 0 até 1 microsegundo. Então, o período é 1 menos 0, que é igual a 1 microsegundo. Essa continha aqui. Então, se o período é 1 microsegundo, quem é ômega? É 2π sobre o t grande, que vai dar, o t grande sobe, aqui é 10 a menos 6, vem para cima como 10 a sexta. Então, ômega, 2π vezes 10 a sexta, radiano por segundo. Essa é a nossa unidade da frequência angular. Para terminar essa nossa generalização da forma de onda, também incluímos um termo dentro do argumento, dentro do parênteses, mas também é constante. Esse termo vai dar o deslocamento horizontal. O x dc, o valor médio, dá o deslocamento vertical e a fase dá o deslocamento
horizontal. Como podemos observar essa influência da fase, do φ, que é essa letra grega, no nosso gráfico? Para o cosseno, a gente pode pensar aquele primeiro pico, tá? Que é essa parte mais alta da função, começando no zero. Ó. Nos outros gráficos todos, esse primeiro pico que a gente tem é exatamente em t igual a zero. Quando temos esse φ diferente de zero, esse pico ele se desloca ou para a direita ou para a esquerda, dependendo se o φ é positivo ou negativo. Como a gente descobre se o negativo é para a direita ou para a esquerda e a influência dele? Esse primeiro pico, lembra, é quando t é igual a zero. Mas por que quando t é igual a zero? Porque, na verdade, se a gente for lá atrás, é quando eta é igual a zero. Quando todo o parênteses é igual a zero. Por quê? Porque cosseno de zero é igual a 1. Então, como a gente descobre onde no gráfico vai aparecer o φ? Igualando tudo o que está dentro do parênteses a zero. Ômega t mais φ é igual a zero. Então, ômega t é igual a menos φ. Então, t é igual a menos φ sobre ômega. Ok? Esse primeiro pico, então, estará posicionado em qual valor no eixo vertical? No maior valor que dá. E que valor é esse? A mais x dc. Em qual valor de t? Menos φ sobre ômega. E como... Momento da água. Como traçar o gráfico? Simples. Você, em vez de começar o gráfico com o maior valor em zero, você vai começar com o maior valor em menos φ sobre ômega, no eixo horizontal, e no eixo vertical, no A mais x dc. Vai fazer aquele gráfico, né, que é aquela forma padrão do cosseno, até que valor de t? Até menos φ sobre ômega mais o período. Menos φ sobre ômega mais t grande. Beleza? Ou seja, como aqui ó, é menos φ sobre ômega, valor positivo de φ, deslocamento para a esquerda. Valor negativo de φ, deslocamento para a direita. É isso mesmo. Dá um nozinho na cabeça. Exemplo. Vamos lá. φ igual a π radiano. X dc, 1. A, 5. 5 o quê? 5 volts. Por quê? Porque a função inteira está em volts, como a gente vê pelo gráfico. Então, aqui, mais uma vez, é o exemplo do gráfico para a função, tá? Para a gente obter esses valores. Mas, como eu falei, como é que a gente obtém o gráfico? Eu tenho já, se eu já tiver a expressão, eu vou substituir justamente nesse gráfico padrão, em que o maior valor, A mais x dc, valor do meio, x dc, menor valor, menos A mais x dc. Esse primeiro pico está onde? Menos φ sobre ômega. E agora o restante? Vou traçar a cada t grande. A cada t grande. Aqui é o contrário. Eu já tenho o gráfico e quero obter esses valores. Como é que eu faço? Vamos lá. Vou pegar o maior valor, que está em 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem é o menor valor? 0,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse gráfico está entre 6 e menos 4. Lembra daquele sistema? A mais x dc, maior valor. Menos A mais x dc, menor valor. Que é isso aqui, ó. Então, A mais x dc, 6. Menos A mais x dc, menos 4. Somando as duas equações, 2x dc igual a 2. 6 menos 4, 2. Passando 2 para lá, x dc igual a 1 volt. Substituindo agora nessa primeira equação, A mais 1 igual a 6. Passa para lá, menos 1, A igual a 5. Como é que a gente obtém o período? Venho para o gráfico. Esse período eu posso pegar, ó, entre dois picos. Primeiro pico, 0,05 microsegundos. Segundo pico, 0,15 microsegundo. Então, está entre 0,15 e 0,05 microsegundo. 0,15 menos 0,05, tudo isso vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 a menos 6. Então, período 0,1 microsegundos. Então, aqui tem que botar a unidade segundo, já que aqui é o 10 a menos 6. Ômega é igual a 2π sobre t. Aqui ficou 10 a menos 7, por quê? Porque esse 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Repete a base, soma os expoentes. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6 é igual a 10 a menos 7. Então, vai subir e vai ficar, esse negativo vira positivo. Então, 2π vezes 10 a sétima radiano por segundo. Beleza? Falta só agora obter o φ, a fase. E lembra, esse valor aqui aparece quando o parênteses é igual a zero. Como o t é a nossa variável livre, eu tenho que chamar esse t fixo, que é o t, né, da fase, de alguma outra letra. E aqui eu coloquei, na verdade, um t0, como se fosse um t inicial, ou um t quando o argumento é igual a zero. Então, ômega t0 mais φ é igual a zero, porque isso tudo aqui dá zero. Então, vou substituir, já tenho o ômega, que é o 2π vezes 10 a sétima. Eu também tenho o t0. Como eu sei? Porque, ó, olha aqui, 0,05. O que? Microsegundos. Então, 0,05 vezes 10 a menos 6. Que é igual a menos φ, porque passou para lá negativo. Se eu fizer esse produto de todos esses termos, só vai sobrar π. Por quê? 0,05 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 0,5 dá 1, 10 a 7 com 10 a menos 7 corta, sobra π. Então, jogando agora o φ para a esquerda e o π para a direita, temos que a fase é igual a menos π radiano. Beleza? Show de bola? Terminamos aqui a nossa segunda aula da série sobre fundamentos matemáticos. Já dando spoiler da nossa próxima aula, falaremos sobre números complexos para serem utilizados dentro desse contexto de comunicações analógicas e digitais. Então, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.